No vídeo de hoje, iniciaremos o estudo da função polinomial do segundo grau. Esse tema é bem interessante e muito explorado no vestibular, porque ele permite que seja discutida a questão de ponto de máximo, ponto de mínimo de uma função, que é um tema bem caro dentro do estudo de funções. Então temos aqui uma função de R em R, dos reais nos reais, definida pela expressão f de x igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c, onde a, b e c são constantes, são parâmetros reais que caracterizam a função, e o parâmetro a tem que ser diferente de zero para ser considerado uma função do segundo grau. Ela também tem uma forma fatorada bastante útil, que diz que a f de x é igual a uma constante a, multiplicando x menos x1, que é uma das raízes, vezes x menos x2, que é a outra raiz. Então, uma função do segundo grau ela é sempre caracterizada por três parâmetros, a, b e c, ou a, x1 e x2. E aí, em geral, o problema vai ter que te dar três informações para você construir a função. Mas isso a expressão algébrica, mas isso a gente vai ver ao longo dos exercícios. Vamos analisar essa função do segundo grau, no qual a constante a é menos 1, a constante b é 2 e a constante c vale 3. Então, na hora que a gente for fazer uma representação gráfica dessa função, a gente vai ter que analisar alguns pontos particularmente importantes. Porque para fazer o gráfico de uma função, você pode fazer uma tabelinha. Porque função, o que é função? A função é aquela relação que liga dois conjuntos, x e y. Agora, você não vai fazer uma tabelinha com 400 valores. Você vai ter que fazer uma tabela própria para aquela função. E no caso de uma função do segundo grau, essa função polinomial, o seu gráfico é uma parábola. Então a gente vai explorar a característica de cada função. Quando for fazer o gráfico de uma logarítmica, a gente vai dar atenção para a condição de existência. Quando vai fazer o gráfico de uma função trigonométrica, vai dar atenção para a sua periodicidade. Aqui no caso, a gente começa a analisar o gráfico dessa função olhando o quê? Estudando, analisando a concavidade da função. E a concavidade dessa função, ela é definida por esse parâmetro a, que é o coeficiente do x ao quadrado. Sempre que esse coeficiente for um número menor do que zero, a gente já sabe que a parábola ela é côncava para baixo. Isso tudo aparece quando você faz uma tabelinha com muitos valores. Mas por enquanto nós não fizemos tabelinha nenhuma, mas já sabemos que ela vai ter essa concavidade. A segunda coisa importante no gráfico de uma parábola é analisar as suas raízes. Na verdade, isso é importante para toda e qualquer função. Quando você for fazer a representação gráfica de uma função, você sempre procura mostrar no seu gráfico a raiz. E se ela não tiver, tem que estar evidente no seu gráfico que ela não tem raiz. O que é a raiz da função? É o valor de x que leva a função a ser zero. Ou seja, na hora de representar no plano cartesiano, você vai ter o quê? Você vai ter o y igual a zero, portanto, esse ponto vai estar o quê? No eixo do x, porque o eixo do x, qualquer ponto tem o y igual a zero. Então, a gente vai pegar aquela expressão algébrica da função, menos x ao quadrado, mais 2x, mais 3, e igualar a zero. Na hora de resolver essa equação do segundo grau, você pode lançar a mão da fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula bem segura. Então, a fórmula de Bhaskara diz que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, b quadrado menos 4ac. Quando a gente calcula esse delta aqui, vai dar 4 mais 12, que vai resultar 16. Sempre que esse delta for maior do que zero, isso significa que essa equação do segundo grau e, portanto, aquela função,
ela tem raízes, que são números reais, e esses números são distintos. Raízes reais e distintas. E aí você calculando pela fórmula de Bhaskara, você vai ter que uma raiz que eu vou chamar de x1, ela vale menos 1, e a outra raiz que eu vou chamar de x2 vai valer 3. Então, na nossa tabelinha, eu vou ter que quando x for menos 1, o y vai ser 0. Quando x for 3, o y vai ser 0. E isso pode ser representado aqui no plano cartesiano através desse ponto e desse ponto. São pontos importantes naquela representação gráfica. A próxima etapa, que é importantíssima numa função do segundo grau e característica dela, principalmente no ensino médio, é a localização do vértice dessa parábola, que vai ser um ponto de máximo ou mínimo, dependendo da concavidade. Tá? Então, na determinação do vértice da parábola, que é esse ponto aqui, você vai descobrir as suas coordenadas. O x do vértice vai ser o quê? O x do vértice pode ser determinado pela média aritmética das duas raízes. Vocês vão observar que quando a gente colocar esses pontos no plano cartesiano, a parábola ela vai ter uma simetria. E a simetria vai estar ligada justamente, a fórmula do x do vértice está ligada justamente a essa simetria. Então, nós vamos pegar uma raiz, por exemplo, a x1, aqui é o vértice, vamos pegar a raiz x1, somar com a raiz x2, que vale 3, e vamos dividir por 2. E aqui nós vamos ter o ponto x igual a 1. Agora nós vamos determinar, então nós vamos ter que essa função, ela vai ter um eixo de simetria justamente nesse x igual a 1. Então, tudo que acontece para um lado vai acontecer para o outro, tá certo? Bom, agora na hora de descobrir, já sei que o x igual a 1 é o x do vértice da função. Qual é o valor do y do vértice? Bom, o y do vértice você vai calcular pelo valor numérico da função naquele x do vértice. Afinal de contas, o que é uma função? Uma função é uma relação entre dois conjuntos. Então aqui, se eu pego o x igual a 1, eu vou ter a f de 1, que vai me dar o y correspondente. O que aquela função faz? Pega o x, eleva ao quadrado, troca o sinal. Pega o x, multiplica por 2 e soma 3. Bom, então na hora de calcular o y do vértice, ela vai pegar o x, que é 1 elevado ao quadrado, trocar o sinal vai dar menos 1. O x é que está elevado ao quadrado, não menos. Atenção com isso. 2 vezes o x, que vale 1, somando 3. Então aqui 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Então eu vou ter aqui este par ordenado aqui, que vai ser o valor máximo da função. Outra coisa importante para você representar no gráfico da função é ver aonde a função corta o eixo do y. Sempre o corte no eixo do x e o corte no eixo do y são interessantes de ser anotado no gráfico. Então aqui, o corte no eixo do y é justamente calculado pelo f de 0. Então aqui você vai colocar no lugar do x o número 0, vai ficar 0 ao quadrado, multiplica por menos 1, aqui vai ter 2 vezes 0, que dá 0, mais 3. E a gente vai observar que o f de 0 vai sempre ser o termo independente. Numa função polinomial, sempre esse termo independente de x vai ser o corte na vertical. Então, ele vai passar nesse ponto. Então, com esses 4 pontos, com o y do vértice, que é 1 e 4,
com o corte na vertical, que aqui é 0 e 3. E com as duas raízes, nós temos esses 4 pontos que permite que a gente faça um gráfico bem honesto. Porque aí você vai ter a parábola com a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, e ela vai ter mais ou menos essa aparência aqui, ok? Então, na hora de você representar o gráfico da parábola, você tem que mostrar sempre esse par ordenado aqui, que é quem? Que é o vértice da sua função, que é x igual a 1 nesse caso, y igual a 4. E repare que você vai ter aqui esse eixo de simetria. Esse eixo de simetria vai ser muito interessante, porque se você entender, porque ele permite que você tenha que decorar menos fórmulas. Repare, essa fórmula do x do vértice. O que é o vértice? Bom, o eixo de simetria, tudo que tem para um lado, tem para o outro, como se fosse um espelho aqui. Então aqui, ó, saindo do x do vértice, que é 1, eu ando 2 unidades, eu chego na raiz 3. Saio do x do vértice, que é 1, ando 2 unidades, chego na outra raiz, que é menos 1. Tudo que acontece para um lado, acontece para o outro. Repare, do x do vértice até o eixo, não andei 1, não foi no 3? Do x do vértice, que é 1, vou até o x igual a 2, eu encontro aquele outro ponto. Então, essa simetria vai permitir que você resolva muitos exercícios de maneira prática, inclusive memorizar as fórmulas de uma maneira bacana, porque tem uma relação, umas relações super importantes que são chamadas relações de Girardi, que diz o quê? Que a soma das raízes de uma equação do segundo grau é dado por menos b sobre a. E o produto das raízes de uma equação do segundo grau é c sobre a. A gente já estudou isso quando trabalhamos com equações. No entanto, juntando as duas fórmulas, o que a gente tem do x do vértice? O biquinho fica sempre aonde? Fica no meio. No meio do quê? Das duas raízes. É essa simetria. Então, nós temos que o x do vértice, pela simetria, é x1 mais x2, tudo dividido por 2, é a média aritmética. No entanto, acabamos de ver o quê? Bom, acabamos de ver, pela relação de Girardi, que a soma dá menos b sobre a. Agora, se eu vou dividir por 2, eu chego numa fórmula bastante importante que se deveria memorizar, decorar, que é a fórmula do x do vértice. Mas decore isso associando com essas fórmulas aqui, que são mais importantes ainda. E aí você não corre o risco de confundir uma fórmula com a outra, porque elas têm uma relação, mas essa relação tem que ser ajudada. Bom, a fórmula do y do vértice que eu acho mais adequada é você pegar o x do vértice calculado como? Pela média aritmética ou por essa fórmula, tanto faz, e jogar na função, como foi feito aqui. No entanto, tem uma outra fórmula que diz que o x do vértice é menos delta sobre 4a. Essa fórmula, apesar de estar absolutamente correta, você deve tomar muito cuidado com ela. E a gente vai ver alguns exercícios, um exercício da GV, onde quem usou essa fórmula sem atenção no problema que era contextualizado, errava o exercício. Então é uma fórmula importante sim, mas cuidado com ela. Bom, para encerrar essa discussão, qual é a imagem da função? A imagem da função são os possíveis valores de y. Quando eu tenho a representação gráfica, onde eu vejo a imagem? Na vertical. Então é como se você viesse aqui, acendesse uma lanterna, batesse nesse papel celofane que é a sua função, olha a sua imagem aqui, ó. A sua imagem está dando do 3, do y igual a 3 para baixo. Mas como você vem com o seu projetor também desse lado, para ver a imagem desse outro ramo da função, acendeu a luz, ela bate e vem do biquinho
para baixo. Então, quando a gente tem que representar o conjunto imagem de uma função, se o domínio é real, se o domínio da função são todos os reais, a imagem ela sempre vai ser todos os números y pertencentes aos reais, tal que o y vai ser menor ou igual ao y do vértice, se ela for côncava para baixo, e maior ou igual ao y do vértice, se ela for côncava para cima. Mas cuidado, isso sempre vai acontecer se o domínio for real. Então, falou na imagem, pense sempre na representação gráfica. Porque às vezes você tem um contorno que só permite que o x seja positivo, o x negativo, o x número inteiro, e isso pode alterar a imagem. Ok? Esse exercício da FUVEST que vamos trabalhar agora, de primeira fase, bem recente, FUVEST 2019, ele é bastante interessante porque ele não é demorado, mas ele explora bem o conceito do exercício, do conceito de parábola, conceito de função polinomial do segundo grau. Diz o seguinte: considere a função polinomial f de R em R, definida por f de x igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c, em que a, b e c são reais e a diferente de zero. No plano cartesiano xy, a única intersecção da reta y igual a 2 com o gráfico daquela função é no ponto 2, 2. Então, esse ponto x igual a 2 e y igual a 2 é a única intersecção entre essa reta e o gráfico da parábola. Mas qual é o gráfico dessa reta? A reta é a função constante y igual a 2. Então, você tem aqui essa função cujo gráfico é essa reta e você vai ter esta parábola tendo essa única intersecção. Portanto, essa parábola, ou ela vai ter a concavidade, essa parábola, ou ela vai ter uma concavidade voltada para baixo e fazendo essa intersecção aqui, alguma coisa mais ou menos desse tipo, ou o contrário, não sei, a gente não sabe ainda, ela pode ter a intersecção e ela ter a concavidade para cima. Não sei se o A é positivo ou negativo. O A é uma vogal, que está representando um número diferente de zero. Não é porque tem o sinal mais aqui que ela é côncava para cima. No entanto, o texto fala da intersecção daquela função com a reta com a reta x igual a zero. Quais são os pontos que tem x igual a zero? São todos aqueles pontos que tem o quê? Que estão no eixo do y. Então, aqui, o ponto de intersecção é o ponto x igual a zero, y igual a menos 6. Então, vai passar por esse ponto aqui. Bom, agora a gente sabe realmente que aquela parábola, vai ser côncava para baixo. Porque se tem que passar nesse ponto e ela só tangencia, ele não usa o termo tangenciar, mas ele fala que tem uma única intersecção. Não sei exatamente qual é a raiz da função, mas ela vai ter esse comportamento. Bom, então na hora de trabalhar esse exercício, tem várias maneiras de resolver, tem inclusive uma forma canônica que a gente vai apresentar em breve, mas eu vou explorar aqui justamente aquela ideia que eu falei para vocês que é bastante importante, que é o eixo de simetria, que passa justamente pelo vértice. Esse eixo de simetria pode fazer você ganhar muito tempo no vestibular, mas muito tempo mesmo. Ou até mesmo não ficar tão em pânico se na hora do vestibular vai dar branco porque você esqueceu as fórmulas. Se você esqueceu fórmula, mas você tem o conceito, você consegue se dar bem. Então repare que para descobrir o parâmetro A, B e C,
para fazer essa soma, eu precisaria de 3 informações. E eu tenho só este ponto e esse ponto. Só tenho este par ordenado x igual a 0, y igual a menos 6. E tenho esse par ordenado x igual a 2, y igual a 2. Mas esse par ordenado ele é particularmente importante porque ele está nessa simetria. Então, o que eu posso concluir disso? Eu posso concluir que aquela parábola vai passar nesse ponto aqui. Mas como é que eu sei isso? Olha, para chegar do vértice x igual a 2 até o zero, eu andei 2 unidades. Agora eu ando 2 unidades para lá. Se eu ando 2 unidades para lá, qual vai ser o meu x? O meu x vai ser 4. 2 da abscissa do vértice, mais 2, 4. E qual a ordenada? A ordenada vai ser menos 6, porque o problema falou que esse ponto fazia parte do gráfico. Então, repare, eu consegui 3 pontos. Na prova dissertativa, isso vai me ajudar. Bom, eu poderia utilizar a forma fatorada, mas eu não tenho as raízes conhecidas, não é interessante. A forma canônica eu não apresentei ainda. Então eu vou usar a forma desenvolvida, ax² mais bx mais c. E note, sempre que ele apresentar o corte no eixo do y, nós podemos explorar essa forma desenvolvida, porque eu tenho aqui de bandeja o C. Então, olha lá, o corte no eixo do Y, eu vou ter o C, que é menos 6. Tá certo? Então, como temos esse ponto, x igual a 0, y igual a menos 6, pertence à função, se esse ponto pertence à função, eu vou ter que aquela função f de x vai ser igual a quem? A x² mais bx menos 6. Então, dos 3 parâmetros, só falta descobrir 2. No fundo, o exercício só me dava esse ponto aqui. E com esse ponto aqui, eu no máximo teria mais uma equação. Vamos observar, ainda não estamos usando aquele ponto ali que vai ser a grande sacada para resolver o exercício. Vamos pegar o dado do problema. O que o problema falou? Que o ponto x igual a 2, y igual a 2 pertencia à parábola. Pertencia ao gráfico da função. Então, o que a gente tem? Que o f de 2 é igual a 2. Mas o que a função faz? Ela pega o x, eleva ao quadrado, multiplica por a. O que ela faz no 2? Ela pega o 2, eleva ao quadrado, multiplica por a. Ela pega o x, multiplica por b. Ela pega o 2 e multiplica por b. E depois subtrai 6. A gente já sabe que o c vale menos 6. Ok? Bom, então agora nós temos que essa f de 2, que vale 2, quanto que é f de 2? É 4 vezes a mais 2b menos 6 é igual a 2. Aqui deu uma equação com 2 incógnitas. Eu vou dividir tudo por 2, aqui vai dar 2a mais b. Esse 6 está subtraindo no outro membro, vai somando, vai dar 8, que dividido por 2 vai dar 4. Passei 6 para lá e já dividi tudo por 2. Então, note, nós temos aqui esta equação com 2 incógnitas. Então, não consigo resolver. Realmente só tinha 2 pontos. No entanto, pela simetria do problema, tá? Por simetria,
temos o quê? Por simetria, temos que esse ponto, temos que o ponto 4 e menos 6 pertence à parábola. Pertence à parábola. Então, o que a gente vai ganhar? Nós vamos ganhar uma equação. O quê? Que o f de 4 resulta menos 6. Ora, o que aquela função faz? A função f pega o x, que é 4, eleva ao quadrado, multiplica por a. Pega o x, que é 4, multiplica por b. E subtrai 6. Isso vai dar menos 6, que foi aquele ponto que a gente descobriu aproveitando a simetria. De modo que essa equação vai dar o quê? 16 vezes a mais 4b igual a quanto? Igual a 0. Então, nós temos aqui uma equação que envolve duas incógnitas, que diz o quê? Essa equação diz que o b é igual a menos 4 vezes a. Aí eu vou pegar essas duas equações aqui, nós vamos pegar essa equação, substituindo, temos. Então aqui, 2 vezes a mais o b, que é menos 4a, é igual a 4. E aí, resolvendo essa equação do primeiro grau com atenção para não errar, a gente chega que o a é menos 2. A gente esperava um a negativo. Não sei se o valor menos 2 está correto, mas a gente esperava isso. Bom, ora, se a gente tem que o a é menos 2, então quanto vai valer o b? Menos 4 multiplicado por menos 2 vai dar mais 8. E aí a resposta do problema? Bom, o que o problema pede? Ele pede o a mais o b mais o c. E aí você vai pegar o c, que é menos 6, soma com b, que é 8, mais 2, com menos 2, vai dar 0, que é justamente a solução do problema. Tá? Então, os problemas em matemática sempre tem várias maneiras de resolver. E não tem uma maneira que é melhor para todos os exercícios. Depende das informações que o problema deu. Então, se ele deu o vértice, pensar na simetria, nessa correspondência, né? Nessa imagem, como se fosse aqui um espelho, é uma coisa bastante interessante. Mas pode resolver de outras maneiras, ok? Esse problema da FUVEST não é tão bonito quanto o outro, porque ele é mais braçal. No fundo, a FUVEST está querendo ver se o candidato tem o domínio da linguagem algébrica, mais do que a parte conceitual. Mas repare, ele fala o seguinte, também primeira fase, a função dos reais nos reais tem como gráfico uma parábola que satisfaz essa igualdade, que a f, que atua não no x, mas atua em outra função, f de x mais 1, que é o conceito de função composta. Não se incomode se você não sabe um monte de coisa de função composta, porque o que você vai precisar aqui é o conceito básico de valor numérico. Tá? E ele fala que a função f satisfaz essa igualdade para todo x real. E aí ele pede o menor valor da f de x. Bom, falou em valor máximo, valor mínimo, menor valor, provavelmente está falando do vértice da parábola. E como aqui a gente sabe que é uma função do segundo grau, com certeza vai ser isso. Bom, aqui, vamos primeiro calcular quanto vale a f de x mais 1. O que a função f faz? Ele falou que a função f é uma função do segundo grau. Então, eu vou falar que a função f vai ser a constante a multiplicando x ao quadrado, mais b multiplicando x, mais c. Você poderia usar a forma fatorada, mas aqui não me parece tão interessante, porque a gente não tem informação das raízes. Então, se a f pega o x, eleva ao quadrado, multiplica por a, o que ela faz nessa expressão? A mesma coisa. Pega aquela expressão toda, eleva ao quadrado e multiplica por a.
Ali ela pega o x e multiplica por b. Aqui ela pega toda essa expressão e multiplica por b. E depois soma c. Então repare que a f de x mais 1 vai ser dado por essa expressão longa. E agora você desenvolve ali. Você vai ter o a que multiplica, aí precisa dominar o produto notável, a mais b ao quadrado, que vai dar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Mas o b está multiplicando. Desenvolve, faz b vezes x, aplica a distributiva. b vezes 1, que dá b, mais c. Aí você vai ter que a f atuando no x mais 1 vai dar essa expressão longa. A vezes x ao quadrado, que você deixa aqui indicado, mais a vezes 2x vai dar 2 vezes a x. Aqui não vai ter o bx? Então eu já vou colocar o x em evidência. É muito comum e muito importante você, numa função polinomial, agrupar em ordem decrescente de grau. Então aqui eu tinha a vezes 2x, 2a vezes x. Aqui eu tinha bx, coloquei o b em evidência. O a multiplicando por 1 vai dar a, que eu vou somar com esse b, que eu vou somar com esse c. São constantes, chamado termo independente de x. Então, naquela igualdade, qual a igualdade que a gente tinha ali? Bom, a igualdade que a gente tinha é aquela que dizia que a f de x mais 1, subtraindo a f de x, resultaria esse polinômio 6x menos 2. Então, eu vou substituir toda aquela função a x ao quadrado mais 2ax mais bx. Note, é importante fatorar, mas aqui nesse exercício vocês vão ver que vai ser interessante a forma desenvolvida, né? Mas é o hábito já de agrupar em ordem decrescente de grau. Menos quem? Menos a f de x, que era uma função do segundo grau geral. Pegamos aqui a x ao quadrado mais bx mais c. Igual a quem? A 6x menos 2. Certo? Agora, observe aqui que esse menos vai trocar o sinal de toda essa expressão. Então, esse ax quadrado com sinal menos, eu vou poder simplificar com aquele ax quadrado. Eu vou ter aqui esse bx simplificando com esse menos bx. Olha, esse menos troca o sinal. De modo que nesse primeiro membro, quem que nós vamos ter aqui? O 2ax mais a mais b. E esse c eu cancelo com esse menos c. E vai ser igual a 6x menos 2. Agora a gente pode fazer uma igualdade polinomial. Esse termo de primeira ordem vai ser igual a esse termo de primeira ordem. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos ter que esse coeficiente 2a vai ser igual a 6. E numa segunda equação, quem que nós vamos ter? Esse a e b, que são constantes, termos independentes de x, vai ser igual a esse termo independente de x. Aqui já estamos adiantando como que se faz uma igualdade polinomial. E aqui vai dar menos 2. E a gente resolve esse sistema de duas equações a duas incógnitas. Note que o a vai valer 3 e quando a gente substitui na outra equação, a gente tem a possibilidade de descobrir o valor do b, que vai valer menos 5. Então, quem vai ser aquela função f de x? A f de x vai ser uma função do segundo grau, a, que é 3 vezes x ao quadrado, mais o b, que é menos 5 vezes o x, mais
o C, que eu não sei quanto vale. Ok? Então, está aqui a função f de x. Então, o problema não dá para a gente informações suficientes para saber quem é aquela função f. Mas ele não pergunta quem é a função f. Ele pergunta quem é aonde ocorre o menor valor. O menor valor de f de x, ele está no vértice da função. Ele está no vértice da função. Quem era o x do vértice? Tinha duas formas de descobrir o x do vértice. O biquinho sempre ficava no meio, era a média aritmética das raízes. Mas a gente viu que pela relação de Girardi, quem era a soma das raízes? Menos b sobre a. E quando a gente está fazendo a média aritmética, tem essa fórmula aqui. Então é importante saber essa fórmula de cor, sim. Repare que nesse problema da FUVEST, você tem o B, que é menos 5, você tem o A, que é 3. Apesar de você não conhecer completamente quem é aquela função, afinal de contas, você não sabe quem é C, mas dá para você descobrir a alternativa correta. Ok? O vídeo de hoje, vamos trabalhar essa questão da GV, que é uma questão interessante, porque ela diz nesse exercício que a função f, ele fala que o gráfico da função quadrática f tem as seguintes características. Ela tem o vértice no ponto 4 e menos 1, e ela intersecta o eixo das abscissas no ponto 0, x igual a 5, y igual a 0. Então, repare, nós temos aqui o x igual a 5, x igual a 5, y igual a 0, como um ponto daquela função. Esse ponto 5 e 0 pertence à função. Ele fala que vai ter que essa função tem o vértice aonde? Ele fala que essa função ela tem o vértice no x igual a 4, no x igual a 4 e no y igual a menos 1. E eu vou ter esse outro ponto pertencente ao gráfico. Tá certo? E aí ele pergunta: qual é o ponto de intersecção do gráfico com os eixos das ordenadas? Tá certo? Então ele quer qual o corte do gráfico com o eixo do y. Então tá meio fora de escala aqui, mas eu vou ter aqui, por exemplo, o eixo do y aqui. Tá? Então, observe, eu vou ter uma parábola que vai ter o quê? O vértice nesse ponto. E vai passar ali, ela tem uma concavidade voltada para cima. Novamente aqui, nós vamos ter aquela saída sensacional, que é o quê? Que é explorar esse eixo de simetria. Afinal de contas, ele está falando que o vértice vai estar na abscissa igual a 4. Aqui estão as coordenadas do vértice, 4 e menos 1. Então aí, você numa prova dissertativa pode falar por simetria, temos o quê? Por simetria temos que o ponto x, aqui eu não andei uma unidade para chegar naquela raiz, então aqui eu ando uma unidade para chegar na outra raiz. Então, por simetria, o ponto x igual a 3, y igual a 0, pertence
àquela parábola, pertence àquela parábola, tá? Aí eu vou precisar descobrir o corte na vertical. Então, nesse exercício, vamos utilizar a forma fatorada. A forma canônica, que é ligada com vértice, que a gente ainda vai discutir, mas ela é mais difícil, a gente usa menos, e portanto você tem menos chance de lembrar no vestibular, nós vamos deixar para depois. Agora, a forma fatorada, vocês vão ter que dominar, porque em polinômios ela é muitíssimo importante. Então, a f de x, quem vai ser? Vai ser a x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. E aqui nesse problema, o exercício deu x igual a 5 é raiz, foi dada. E você vai ter que x igual a 3 também é raiz. E nós concluímos pela simetria. Então, aquela função y é igual a x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. A forma fatorada é muito adequada quando a gente tem as raízes. Bom, agora, para ver aonde corta, é x igual a 0. Vamos pegar outra informação. O que a gente sabe? A gente sabe que esse ponto, a gente sabe que o vértice tem coordenadas 4 e menos 1. Então, a gente pode substituir ali, a gente pode substituir nessa expressão. Quando x for igual a 4, eu vou ter o y igual a menos 1. Então, vai ficar o quê? Menos 1 igual a x, que é 4 menos 5, multiplicando o x, que é 4, menos 3. Então, aqui eu vou ter menos 1, aqui a que multiplica menos 1, que multiplica 1. Então, nós vamos ter aqui que o valor desse a é igual a 1. Não sei se está certo, mas eu já esperava um a positivo. Pelo menos o conceito permite que a gente localize algum possível erro. Bom, então quem que é aquela função? Vai ser o a, x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Nem precisa aplicar a distributiva. Posso deixar na forma fatorada. Ele não pede o f de 0, põe no lugar do x 0, vai dar menos 5. Põe no lugar do x 0, vai dar menos 3. E, portanto, o f de 0 vai dar 15. Então, o corte na vertical, o corte no eixo do y, vai se dar onde? Vai se dar lá em cima, no x igual a 0, y igual a 15, alternativa B. Ok? Problema bacaninha, onde explora a forma fatorada e também a questão da simetria. Mas nada impede que você use a fórmula do x do vértice. Ok? Ou a forma canônica. Obrigado.